Só Niterói e município do Rio vão fazer isso. Maricá vai fazer também, mas um pouco diferente. São Gonçalo vai seguir normal. Gonçalo é Serol, filho. São Gonçalo tem 150 milhões de pessoas na Rua da Feira. Porra. Mas vai ser uma semaninha de antecipação de feriado. O governador queria fazer o quê? O governador queria antecipar o feriado e deixar tudo aberto, bar, restaurante, tudo aberto, tudo bem? Tudo bem. Só que aí, cara, o pai soltou uma nota lá falando, vai ser o Carna Castro. Porque se você der feriado e você liberar as crianças da escola, mas não fechar nada, vai todo mundo, entendeu? Região dos Lagos, o povo vai comer. E hoje ele foi fazer um acordo lá com o pessoal da região dos Lagos para ver se o pessoal da região dos Lagos apoiaria ele, o governador, né? E aí eles posicionaram isso o seguinte, você quer apoio? Então abre pelo menos mais uns 50 leitos aqui de UTI, porque a gente também está sufocado. Aí ele vai ver se abre no hospital da região dos Lagos lá mais leitos, mas não deixou dar. Então quer dizer, está tumultuado pra caramba. Mas agora, certo é que sexta-feira saiu amanhã saiu o decreto, sexta-feira entra em vigor e vai até a Páscoa. Fechado. Agora, bar e restaurante, mesma coisa, drive-thru ou delivery. Shopping, mesma coisa. Comércio não pode abrir, só pode abrir o que é essencial dentro do shopping. A praça da alimentação vai abrir? Vai abrir. Farmácia vai abrir? Vai abrir. Dentro do shopping. Mercado extra lá no... Vai abrir. Mas também lá é São Gonçalo, né? Não pode. São Gonçalo vai seguir tudo normal. Pelo menos é o que... Não sei mesmo. Então, gente, vamos lá. Nosso período vai tratar de Antigo Testamento 2. Livros históricos e os livros poéticos. A gente vai trabalhar assim, mas a gente tem 8 encontros. O primeiro encontro vai ser uma introdução aos livros históricos, porque a gente vai trabalhar os livros históricos todos juntos. E a gente vai trabalhar os poéticos um por um. Por quê? Porque os livros históricos a gente tem uma coesão maior do que eles tratam. Por exemplo, de 1 Samuel, 2 Samuel, até o final de 2 Crônicas um bloco inteiro que trata mais ou menos da mesma coisa. 1 e 2 Reis, em 1 e 2 Crônicas, são quase os mesmos fatos vistos de óticas diferentes. E aí a gente vai ter Esdras e Neemias, que é um bloco só, e Esther, que é um único livro. A gente vai partir para os poéticos e vai tentar tratar um por um. Caso não dê para tratar um por um, a gente vai ter que acelerar e fazer um apanhado de 2 livros e uma aula, e depois a gente consegue tratar um por um. Mas vamos tentar fazer ser o mais interessante possível. Eu vou hoje começar a trazer o máximo de informação que eu posso aqui para vocês, para a gente poder já ir assimilando o conteúdo dos históricos. O nosso trabalho vai ser em cima de Salmos. Depois a gente vai falar sobre isso. E
vocês focassem na leitura de alguns livros poéticos, que depois eu vou recomendar também, que a gente vai conseguir estudar tudo assim, bem en passant, né? Nós não vamos conseguir aprofundar tanto, mas que a leitura desses livros vai ser importante para você entender o conteúdo dos poéticos, né? Então vamos lá. Os livros históricos do Antigo Testamento são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Mas a gente tem também, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, aqueles livros que os teólogos chamam de deuterocanônicos. Deuterocanônicos, né? É como se fosse do segundo cânon. Para a Igreja Católica, esses livros valem, mas para os protestantes e para os hebreus, não valem. Não está nem na Bíblia hebraica e nem na nossa Bíblia, esses livros são os deuterocanônicos. Para a gente, são os apócrifos, né? Mas para a Igreja Católica é um livro de validade, até com o termo sagrado. É por isso que eles chamam de deuterocanônicos. Então, os livros do Antigo Testamento, esses livros históricos, eles registram o que, basicamente? A história do povo de Israel. Aí sim, já é a história do povo chegando numa terra, se assentando numa terra e desenvolvendo aquela terra. E aí, tem um marco, que é desde a chegada na terra prometida. Desde a chegada na terra prometida. Esse é o marco inicial dos históricos. Então ele vai até a restauração de Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Então é um período longo pra caramba, é um período que eles gravaram de forma oral e transmitiram isso para frente, até que no cativeiro eles conseguiram concluir as obras. A narrativa deles é de centenas de anos, não é de 1 ano, 2 anos, não é uma coisa assim, é como, por exemplo, há 40 anos do povo no deserto. Não, são centenas de anos. Desde que o povo chega sob a liderança de Josué na terra, até o pós-cativeiro babilônico. Então é muito tempo, é muita história. Então significa que boa parte da construção da monarquia de Israel, do início da monarquia de Israel, está aqui. Então você tem 1º e 2º livro dos reis. Então, gente, preste atenção nisso para não cometer gafe. 1º e 2º, não é 1ª e 2ª Reis. Não é 1ª e 2ª, 1 Coríntios, não, entendeu? Por quê? 1ª e 2ª é carta. 1ª e 2ª carta aos Coríntios. 1º e 2º livro dos reis. Então, Reis, Samuel e Crônicas são 1º e 2º, que são livros. Então a gente não precisa ficar com vergonha de falar no meio do pessoal ou no culto 1º e 2º Reis, porque é isso que eu sei. Se alguém pedir conta a você, você fala, olha, não é, porque é livro não é 1ª, 2ª livro do Reis. Ninguém fala uma macaca, pô. Ninguém fala uma macaca, vai falar uma livro. É verdade. Então, assim, vou dar uma recapitulada rápida. Vai desde o período da liderança de Josué e assentamento na terra, até a restauração de Jerusalém após o cativeiro babilônico. Portanto,
Centenas de anos se passaram, e aí os livros históricos vão mostrar a construção desse povo até o início da monarquia de Israel, e o reino unificado, e depois o reino dividido, né, reino do norte, reino do sul, e depois as quedas do reino do norte, o reino do sul, diante dos impérios que aparecem por ali. No caso aqui desses anos, é o assírio e o babilônico, respectivamente. Então, tem diferenças dos livros históricos? Sim, tem diferenças, sim. Tem bastante diferença. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente compara a Bíblia hebraica, protestante, católica e ortodoxa, o grupo denominado como livros históricos muda, como eu falei para vocês. Tem os deuterocanônicos. Então, em cada uma delas é diferente. Por exemplo, a Bíblia católica ela inclui na categoria dos livros históricos Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus. Então, assim, são livros que, para a gente, como protestante, tem um teor histórico, mas não tem uma aprovação, uma canonicidade. Não tem teor divino, não tem um teor sagrado. Então, eles não são considerados inspirados tanto pela tradição judaica como pela Igreja Reformada. Eles são considerados pela Igreja Católica. Na Bíblia hebraica, a organização vem numa ordem diferente. Então, na Bíblia hebraica, os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e Esdras e Neemias são um livro cada par. Entendeu? Então, não tem 1º e 2º Samuel. Não tem 1º e 2º Reis. Não tem 1º e 2º Crônicas, e não tem Esdras e Neemias. É o rolo Esdras / Neemias. É um rolo só. É um livro só. Então, a organização é diferente. Agora, na nossa Bíblia, ela tem uma outra divisão. Eu vou falar aqui também sobre essa divisão dentro do cânon judaico, porque tem uns nomes que você pode se interessar aí. Mas é assim, os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis, no cânon hebraico, eles são chamados de profetas anteriores. Profetas anteriores. Que é uma subdivisão da categoria de profetas que tem lá na frente menores e maiores. Vocês sabem por que profetas menores e profetas maiores, né? É só o tamanho do livro. Então, Amós, Obadias, são profetas menores porque os livros são menores. Isaías, Jeremias, Ezequiel são profetas maiores porque os livros são maiores. Só isso. Né? Às vezes a gente pode achar que pelo nome eles têm uma importância menor. E aqui profetas anteriores, por quê? Porque eles não são contemporâneos lá desses caras. Eles são anteriores mesmo. Eles vêm muito antes. Então, eles acreditam que esses livros podem ser considerados como os livros dos profetas anteriores, que é uma subdivisão de profetas da Bíblia hebraica. Esses livros, Crônicas e Esdras e Neemias, que são os dois rolos, né, que para a gente são 4, fazem parte de um grupo denominado Escritos. Escritos, só isso. Na Bíblia hebraica, ele chama Escritos. E os livros de Ruth e Esther também pertencem lá aos escritos no cânon judaico, mas não são incluídos nessa divisão. Eles são incluídos numa subdivisão chamada de rolos festivos. Por quê? Ruth e Esther são lidos em festividades. Né? Então, assim, quando a gente vê essa subdivisão, a gente percebe que, apesar das diferenças na organização dos livros, as Bíblias cristãs e a Bíblia hebraica, elas têm o mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo. Elas divergem da Bíblia católica com os deuterocanônicos.
que são esses livros que eu vou elencar para você aqui daqui a pouco. Bom, eu vou salvar isso aqui em casa e vou mandar um PDF disso aqui hoje para vocês no grupo, tá? Eu não estou colocando aqui, é proposital, porque eu vou mandar isso aqui para vocês. De qualquer forma, eu já falei aqui que o nosso trabalho do período vai ser sobre Salmos. Isso aqui você precisa estudar, porque é importante para você entender a construção do povo de Israel. Então, assim, na verdade, a cronologia dos livros do Antigo Testamento, conforme apresentada na Bíblia cristã, é que dá origem à organização dos livros por assunto e característica. Mas não precisamente ele está na cronologia. Porque, por exemplo, tem Bíblias que você encontra em qualquer livraria que são chamadas as Bíblias cronológicas, que são as Bíblias que vêm na ordem que os eventos aconteceram. É muito legal, é um outro tipo de leitura. Para quem tem curiosidade de entender o que veio primeiro, você adquire essa Bíblia, ou então você vai na internet e baixa um quadro de eventos. Tem lá, de graça. Não, no caso dos históricos, eles seguem os livros. Por exemplo, Josué realmente rolou antes de Juízes, Juízes realmente rolou antes daquela sequência de livros de 1º e 2º Samuel, Reis, Crônicas, mas aí que está. Reis e Crônicas aconteceram simultaneamente. São 2 relatos dos mesmos fatos. E eles têm o que alguns chamam de contradição. Eu não chamaria assim de contradição. Porque, por exemplo, é uma visão de um escritor contrastando com a visão de outro escritor. Então, alguém lá em Reis diz assim, e o exército de Salomão tinha 1.343 cavalos. Legal. Aí em Crônicas vai dizer a mesma coisa, vai falar, o exército de Salomão tinha 2.414 cavalos. Pô, peraí, tem 1.353 ou tem 2.414? Né? Bom, é aquilo que a gente fala. Isso não importa para a gente. O que importa é que ele está apontando o tamanho do poderio do exército de Salomão. Só como exemplo, tá? A divergência é muito pequena. E quando um escritor relatou isso, ele pode ter visto isso em um momento onde ele realmente tinha, sei lá, eu falei um valor muito alto, mas é uma diferença pequena, 200 cavalos a mais. Entendeu? E ninguém vai ficar contando cavalo para colocar lá. Então é um valor aproximado que ele coloca ali. Por quê? Porque isso não tem importância para a gente entender o texto. Isso vai acontecer algumas vezes em outras passagens também, dentro dos históricos. Dentro dos históricos também vão acontecer coisas que são curiosas. Como, por exemplo, a passagem da batalha lá de Josué. Né? Josué está batalhando, e aí acontece o quê com relação à batalha? Ele tá precisando que o sol se mantenha firme para ele poder lutar na luz do dia e vencer a batalha ainda de dia. E aí a Bíblia diz que aconteceu o quê, gente? Pode falar sem medo. O sol parou. Né? Mas a gente hoje sabe que o sol está parado. Não é? É a Terra que gira em torno do sol, não é o sol que gira. Aí as pessoas vão falar assim, a Bíblia está errada. Gente, olha a ciência que eles tinham naquele tempo. Eles viam o sol nascer de um lado e cair do outro. Então a oração era o seguinte, para o sol. Para o sol. Porque eles não sabem, para eles o sol está lá distante, é aquela bolona amarela que traz calor, traz luz. Mas eles não sabem que aquilo ali, na verdade, é um astro, sei lá, milhares de vezes maior do que a Terra. E, na verdade, nosso sistema solar, nosso sistema gira todo em torno dele. Não sabe. Eles vêm nascendo de um lado, caindo do outro. Então, a oração é para o sol. É muito pior, porque ao invés de Deus parar o sol, ele parou o sistema todo. Né? Então,
é muito pior. Então a gente precisa entender que essas coisas que as pessoas chamam de contradições bíblicas, na verdade não são. São percepções da época, da ciência da época. Não dá para exigir desse povo que eles tenham uma percepção de ciência que a gente tem hoje, com um monte de aparelho, com um monte de coisa, com não sei quantos 1000 anos de estudo. Não dá para a gente exigir isso deles. Então, a isso eles chamam de contradições bíblicas. Bom, a organização, como eu estava falando, cronologicamente, ele vai obedecer aqui a versão da Septuaginta. A Septuaginta ela vai ser a tradução grega do Antigo Testamento, e eles vão organizar também esses livros de acordo com a questão cronológica dentro dos históricos. Ah, mas vem cá, e os Salmos, e Jó, e Provérbios, e os livros poéticos? Calma, calma. Porque Jó provavelmente é um livro muito mais antigo do que esses livros históricos aqui. A gente vai ver isso depois. O Gênesis, por exemplo, na sua composição, ele é lá para frente. Ele relata eventos lá de trás, mas ele é composto lá na frente. Provavelmente o primeiro escrito foi Jó. Provavelmente. Então, assim, Jó não é nem um escrito dos hebreus, é um escrito árabe, né? Porque Jó é árabe. Então, assim, a gente tem um apanhado aqui da organização por conta da derivação dos códices lá, Septuaginta, Vulgata Latina, bababá, bababá, babá. Aqui são os códices da tradução grega do Antigo Testamento hebraico, que é a Septuaginta. Então, vale lembrar que a Septuaginta sempre foi a versão mais usada pelos cristãos nos primeiros séculos depois de Cristo. Então, quem estudava o Antigo Testamento ali no primeiro século, segundo século depois de Cristo, raramente estudava em hebraico, estudava em grego. Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Então, assim, quem escreveu os livros históricos? É a grande pergunta que a gente faz sempre por causa da autoria, aquilo que eu falei do Pentateuco, né, e a conclusão do livro. Então, os livros históricos eles foram escritos por diversos autores em diferentes épocas, isso é que é importante, sob a inspiração do Espírito de Deus. E aí é por isso que os deuterocanônicos saem, vão de lado, porque eles deduziram no cânon que provavelmente aqueles livros não têm inspiração divina. Inspiração divina do autor ou pelo que aconteceu em povo de Israel ou com Israel? Varia, porque, por exemplo, tem um evangelho que é o proto-evangelho de Nicodemos, que ele não foi canonizado, não foi porque Nicodemos falhou na escrita, mas porque tinha um fato que incomodava muito. Um fato. Era o fato de uma fonte de juventude. Então ele falava que Jesus era uma fonte de juventude. E aí eles, na época, eles se juntaram e falaram assim, cara, se a gente divulgar isso, o gnosticismo vai deitar e rolar. Então nós não podemos fazer isso. Precisamos ou retirar isso do contexto, excluir isso aqui e divulgar ele, ou a gente veta o livro todo, eles vetaram o livro todo. Tem um outro livro chamado O Evangelho Árabe da Infância de Jesus, que é um livro escrito por Pedro, narrado por Maria. Olha que doideira, hein? Que é um livro que fala especificamente sobre a infância de Jesus. Então é nele, não sei se vocês já viram um filme, Gustavo teve até uma banda com esse nome, Manto Escarlate, o nome do filme. É um filme antigaço, mas nesse filme tem uma cena muito legal, que é um centurião está procurando a família naquela caçada dos primogênitos lá, né? Ele está procurando a família, e quando ele chega no acampamento onde está José, Maria e Jesus, ele chega ferido. De alguma forma, no caminho ele se feriu.
E aí Maria vê ele ferido e pega uma fralda de Jesus e dá a ele. E ele pega a fralda de Jesus, coloca no ferimento dele e ele é curado. E aí ele vê Jesus no acampamento, ele faz vista grossa e vai embora. Então, isso está relatado lá no Evangelho Árabe da infância de Jesus. Isso, outras questões também, como, por exemplo, ele estava represando água no sábado. Não pode represar água no sábado. Então, ele está no quintal de casa, tem um riozinho correndo, e ele represa a água. E aí ele está fazendo uns passarinhos de barro, com aquela água represada, ele faz uns passarinhos de barro assim, do lado. E aí vem um monte de gente dos fariseus, porque Jesus era fariseu, foi criado dentro do farisaísmo, e começam a criticar José: seu filho está bloqueando água, seu filho está bloqueando água, é sábado, não pode e tal, pá. Aí José fica todo atônito, não sabe como responder aquilo, porque realmente é constrangedor, uma criança represando água, não pode. E aí, quando eles estão no auge da discussão, Jesus olha para eles assim, eles olham para Jesus, e ele está com um monte de passarinho de barro assim, pronto, ele vira e fala assim, para encerrar a discussão: voai. Aí os passarinhos criam um vidro e saem voando. Então, assim, é para encerrar a discussão sobre o sábado, né? Assim, o sábado foi feito para o homem, não foi o homem que foi feito para o sábado. São passagens maravilhosas, lindas, mas por algum motivo não passaram na régua. Né? Chegaram lá e acharam que não era para ser. Então, a gente não pode dizer que isso é verídico. A gente pode dizer o seguinte, que é interessante, que é bonito, que é poético. Tem muita coisa sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Jesus. Né? Porque Jesus é um dos profetas do Islã. Né? Isa, um dos profetas do Islã. Inclusive, há algum tempo atrás, tem um cara que trabalha com muçulmanos ali em Foz, e ele é o Flávio, o nome dele. E ele esteve nos campos de refugiados, ele presenciou muitos refugiados que se converteram e não tinham como sair do campo, porque só tinha aquele lugar ali, através de sonhos. Então eles diziam assim: olha, nós sonhamos com Isa, e ele disse que vai nos salvar. E aí eles se convertiam, famílias inteiras, e esses missionários iam até o campo para resgatar esses caras e encaminhar para outras missões para cuidarem deles. Né? Então, assim, muito interessante isso. Então, os estudiosos acreditam que a maioria desses autores, dessas pessoas que ajudaram a construir esses livros, é desconhecida. Veja bem, a maioria das pessoas que ajudaram a construir são desconhecidas. Outros estudiosos acreditam que há uma composição individual. Muita gente colaborou, mas teve um cara que centralizou isso tudo e fez a coisa acontecer. Então, talvez isso tenha começado muito antes da data de conclusão dos livros. Talvez tenha sido iniciado lá a composição num livro, e lá no cativeiro babilônico isso se encerrou, fechou. E aí você vai ter centenas de anos para poder fechar um livro. Por exemplo, muitos eruditos, teólogos, conservadores, eles consideram que os livros de Josué, Juízes, Samuel, Reis e Ruth foram finalizados no cativeiro babilônico. Então, olha só que importante. Tudo isso tem influência babilônica também. Tem influência da cultura babilônica também. Então, embora eles tenham sido iniciados muito antes desse tempo, eles foram selados lá, no cativeiro babilônico. Outros acreditam também que Crônicas e Esdras/Neemias foram finalizados depois da restauração de Judá do cativeiro da Babilônia. Depois, muito depois. Sugerem alguns autores? Sim, sugerem. Do mesmo jeito que sugerem Moisés como autor lá, né, autor, o cara que iniciou o negócio, eles também sugerem aqui, por exemplo, Samuel. Para os livros de Ruth, Juízes e Samuel.
Então você vê aí que na verdade, Josué, Juízes, e depois Samuel e Reis, são meio que uma escalada de mudanças de governo. Então, quando você está com Josué, você ainda tem a teocracia, né? Deus falando com o povo. Deus falando com o povo. Aí, quando você chega no Juízes, você tem o quê? Você tem uma mudança de patriarcado lá, Deus não fala mais com patriarcas, agora ele vai falar com os juízes. Deus está enviando juízes. Aí depois, o povo começa a pedir um rei. E aí, ele vai começar a falar com o rei e com profetas. Isso tudo vai culminar onde? Lá no discurso de Estevão, quando ele é apedrejado. Lembra disso? Ele vai falar assim, olha, tendo Deus falado através dos pais, depois através dos juízes, depois através dos profetas, depois através dos reis, depois através de não sei quem, né? Agora ele está falando através do seu filho. Então, olha só, qual é a importância disso, da construção disso. É como se a gente fosse... que susto que eu levei ali naquele relógio, ele está 9h59. A gente está... Já viu um tanque de peixe? Um tanque de peixe mesmo, um tanque maneiro de peixe. Não é um aquário, não, um tanque de peixe, arrumado. Quando você está ali, e eu trabalhei no Horto muito tempo na secretaria, eu ia muito naquele chafariz lá atrás. Tem carpa, tem um monte de tilápia, tem várias paradas ali. Quando eu chegava perto do coisa, eles iam embora. Mas se eu chegasse ali com pão e jogasse o pãozinho, eles... Eu podia pegar eles de rede, se eu quisesse. Ele metia uma cesta ali, pegava eles com um pulsarzinho, pegava vários. Por que eu estou usando essa analogia? Porque Deus tratou a gente para falar com a gente de uma maneira muito diferente da qual a gente consegue fazer analogia. É como se nós estivéssemos dentro desse tanque de peixe e fôssemos os peixes. E Deus fosse o dono do tanque. E toda vez que ele chegasse em cima do tanque, a gente fosse embora. Né? E aí, né, de vez em quando, Deus jogava comida. E a gente ia lá, quando acabava a comida, a gente... Esse jogar de comida no tanque é Deus enviando os patriarcas para falar com a gente, os juízes para falar com a gente, os reis para falar com a gente, os profetas para falar com a gente. Mas a gente só ia lá, comia comida e saia voado. Não queria relacionar. Qual foi a solução que Deus encontrou para conseguir relacionar com os peixes dentro do tanque? Virar um peixe. Porque ele percebeu que não adiantava nem ir na beira do tanque e nem jogar comida, porque a gente ia comer a comida e ia meter o pé. Então ele falou, a única forma que tem é virar um peixe. Ele foi, virou um peixe. É isso que... Gente, sinceramente, eu estou ganhando a minha vida nesse seminário, porque no período passado, Vivian falou que a minha letra era charmosa. Agora a Rebeca achou bonitinha a história, então eu estou indo bem, vamos lá. Mas, assim, essa analogia é a que melhor reflete a gente, porque ele tentou de todas as formas falar com a gente não ouviu. Ou melhor, a gente ouviu quando interessava. Mas quando deixava de interessar, a gente... Aí ele falou, agora então, vou virar um deles. E aí a gente começou a ouvir. Na verdade, esse silêncio de Deus, ele usou para reorganizar a história toda, né? Porque quando chegou o período interbíblico, a gente tinha um mundo completamente diferente. Era um mundo que tinha um reinado diferente, né? Se eu não me engano, ainda eram os babilônicos que estavam governando. E aí aparece um grego diferente, que é um cara extremamente versátil,
e que tem uma forma de conquistar diferente de todo mundo, né? Ele tem a destreza na guerra do pai, Filipe de Macedônia, e ele tem a intelectualidade da mãe, a astúcia da mãe. E, para completar a história toda, ele foi aluno de Aristóteles. Então, foi discípulo de Aristóteles, né? Alexandre o Grande. Quando ele entra em cena, é nesses 400 anos aí. Ele conquista todo mundo conhecido em 10 anos. A cavalo. Então, pensa. E ele usa uma forma de conquista completamente diferente. Até então, o que Filipe fazia, né? O pai dele? Cercava, ia sufocando e massacrando até o pessoal se render. O que outras pessoas faziam, que foi copiado depois pelos bárbaros? Chegavam na cidade, pegavam 200 crianças, degolavam as 200 crianças e botavam as cabeças na porta da cidade. Qualquer um ia se render, né? O que Alexandre fazia? Ele cercava a cidade, mandava um emissário e falava assim, olha, o governante tem 2 opções. Ele me aceita como rei e continua reinando lá. Eu não mudo em nada o governo dele, mas ele sabe que agora ele presta conta para mim, ou então eu vou massacrar a cidade. Então, geralmente o cara vinha para acertar com ele, e quando acertava com ele, ele fazia o seguinte: qual é a sua proposta? Porque ninguém entregava nada de graça, né? Alexandre falava o seguinte: olha, eu quero os seus melhores escritos e as pessoas mais sábias que você tem. Então ele pegava uma comitiva de 20, 30 pessoas da cidade, os mais sábios, os melhores livros, e levava com ele. Baseado nisso, ele montou o quê? A Biblioteca de Alexandria, que foi a primeira universidade. É claro que incendiaram a Biblioteca de Alexandria, e muito do conhecimento se perdeu ali, porque o berço do conhecimento na época era Sudão, era aquela África ali, né? Aquela África ao lado do Egito ali, né? Que hoje é o lugar mais miserável do mundo. E Alexandre soube aproveitar esse negócio todo. Nesses 400 anos, o mundo mudou de mão. A forma de governar mudou. O Império Grego cresceu e caiu. Misturou tudo. Tudo. E no meio desse tempo aí também teve um monte de revolta no meio dos judeus, aonde eles deixaram de ser, né, um povo subserviente para ser um povo que se insurgia. Agora é um povo que se rebela. E ainda eram divididos, porque, embora caísse, o Reino do Norte caiu, o Reino do Sul caiu, depois teve a restauração disso, né? E aí eles estão ali lutando por uma emancipação agora contra Roma. Então, quando finda esses 400 anos, é incrível isso, porque no fim disso se inicia a última semana de Daniel. Você pode fazer a conta. Você pode fazer a conta das semanas de Daniel, que, se eu não me engano, vai dar 490 anos. A última semana se inicia no nascimento de Jesus. Incrível isso. Cada semana tem 70 anos, não é isso? Então, assim, é doideira. É doideira, é doideira. E por aí vai. E por aí vai. Mas qual é a importância dos históricos nisso tudo aqui? A importância é que, se você não tem um background disso, se você não tem isso registrado, se você não tem uma ideia do passado do povo, você não consegue construir o futuro. Você não consegue se rebelar, porque eles não têm exemplo de quem se rebelou, né? Ah, vem cá, quem se rebelou? Ó, cara, Moisés, aqui num determinado momento, ele se rebelou. Ele não quis mais viver como um egípcio. Ele abriu mão para viver como hebreu. Depois ele vai mostrar Josué como grande conquistador. Depois vai mostrar as histórias de todos os juízes. Sansão se sacrificando, Gideão, todo mundo. E esse pessoal todo vai ser usado como exemplo para que eles não se dobrem mais na frente. Nesse livro você vê claramente quando o povo estava com Deus, eles conseguiam sobreviver e se manter. Mas quando não
Não prevalecia. Você vê que tem a questão do pecado no meio do povo também. Né? Quando o povo oculta o pecado, o inimigo prevalece. Quando o povo se arrepende e entrega na mão de Deus, o povo prevalece. E aí, da mesma forma que eles classificam Samuel como um dos autores, aí autor a gente vai ler como o mentor do livro, né, o cara que deu início ao negócio, eles também atribuem ao sacerdote Esdras. Né? A gente não pode confundir Esdras com Neemias. É muito comum. Eu já vi gente falar que Esdras era escriba. Neemias era o escriba. Esdras era o sacerdote. Então, Esdras aparece como possível autor do rolo Esdras-Neemias. E Crônicas, mesma coisa. É atribuído a Esdras. Então, apesar de ser uma possibilidade plausível, a gente não tem evidência que comprove isso. Bate o martelo e fala, foi isso. Né? Tá muito mais para uma autoria, o início do livro. Eles começaram isso, fizeram um esqueleto. E durante essas centenas de anos, eles foram enchendo esse esqueleto de carne, de nervo, de músculo, de pele, e aí assim por diante. Qual é a mensagem dos livros históricos? A história do Antigo Israel. É isso. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Se vocês quiserem saber sobre a história do Antigo Israel, legal, dá uma enquadrada em Juninho, que é professor aqui do bacharel. Ele dá aula com o pastor João lá. O pastor João dá a primeira, ele dá a segunda. Ele vai te dar umas dicas interessantes. Juninho sabe absolutamente tudo de história antiga de Israel. Ele vai dar uma dica bem legal disso aqui. Então, naturalmente, cada livro trata de assuntos e expressa ênfases para cada período dessa história que é longa pra caramba, né? Uma construção de um povo, centenas e centenas de anos. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer, porque... todos eles são, assim, são, exceto, não, mas aí não é histórico, é deuterocanônico, mas é poético. Não, todos são, não tem polêmica, a não ser essas que eu falei, né, de contagem, de número de cavalo, número de pessoas, ou tamanho do exército. Isso tem uma controvérsia, mas não é nada, é comum, muito comum. Sobre se é real ou se é fábula, não. Isso aqui, as pessoas têm, o escopo disso aqui é real, sim. É claro que tem coisas que a gente precisa levar em consideração, como, por exemplo, o tamanho que dão as coisas. Vou dar um exemplo aqui. Moisés tem um tamanho, para os hebreus, que não é o tamanho verdadeiro dele. Estou dizendo de altura não, tá? Estou falando do tamanho da personalidade. Para a gente, quem é Moisés? Cara, Moisés, para a gente, é o grande libertador. É um cara que viveu 40 anos no Egito para aprender a ser um capitão e 40 anos no deserto para aprender a ser servo. É um monstro da diplomacia, porque aprendeu isso no Egito e aprendeu isso com Deus. Tal, pá, é um mega herói. Pá. Vai procurar na história do Egito quem é Moisés. Não tem. Então, na história, o Moisés histórico é muito pequeno. Mas o Moisés nosso e dos hebreus é gigante. Por quê? Porque o que interessa para a gente é a obra dele, não é o tamanho dele, é a obra dele. Mesma coisa Davi. Cara, vai ver quem foi Davi na história do mundo. Davi é um líder tribal, cara. E vou falar para você de uma tribo ovinho, que Israel é ovinho. Então, assim, para a gente, quem é Davi? O maior rei que Israel já teve. Né? Mas para o mundo, quem é Davi? Davi é um líder tribal.
Pode. Agora deixa eu dar uma pincelada aqui numa polêmica. Vou começar a rodar. Olha só. Mas aí que tá. A gente tem algumas coisas que acontecem dentro do livro, por exemplo, de Samuel e de Reis, que são contestadas, mas não o livro todo. O livro todo ele é considerado histórico porque ele realmente, dentro da cultura dos hebreus, ele tem existe registro disso tudo. Mas, por exemplo, Davi e Golias, como é que foi? Por que não encontraram o esqueleto de Golias e tal? Porque isso tudo pode ter acontecido, claro, né? Mas é muito mais a história de Israel sendo demonstrada do que um fato em si. O que é Davi? Davi é Israel. Israel é um ovinho. Quem é Golias? Golias são as nações. Então, o que simboliza aquilo ali? Cara, não importa quem vem, Israel vai massacrar. Nós vamos vencer. Foi essa a mensagem que passou na época. Essa é a mensagem. Exatamente. A mensagem é essa. A mensagem é que... E outra mensagem. Quando Samuel vai escolher os filhos de Jessé, ele passa todo mundo. Todos os guerreiros. Os caras vão passando. Não é. E um detalhe importante que a gente às vezes não para para pensar é o seguinte: ele encerra a escolha. Ele encerra, fala, acabou. O próprio Jessé vira para Samuel e fala assim: acabaram os filhos. Aí, o que vem na cabeça de Jessé? Pô, tem um marmiteiro. Aí o moleque vem de lá. Atrasado, o último a sair do pasto, lá do trato com as ovelhas, todo sujo, bababá, passa lá, é ele. O que isso quer dizer, gente? Israel é a menor das nações, é a mais subjugada, mas ela pode derrotar um gigante. Essa é a mensagem. A gente precisa aprender a ler essas mensagens subliminares, né, políticas, dentro da história de Israel. Não, no meio do caminho tem, mas assim, o escopo é histórico. Também acredito. Mas assim, historicamente, não sei se as pessoas iriam realmente plantar um negócio desse. Sim. Tem uma coisa interessante, que é... Vocês lembram por quanto tempo o Sol parou? Tem um atraso. Esse atraso, é muito doido isso, porque isso até hoje não ficou claro. Mas lembra quando eles enviaram a primeira sonda para Marte? Essa sonda se perdeu, porque na cronologia da NASA, ela deu um atraso no espaço-tempo. E quando eles... Isso tudo é especulação, tá, gente? Não estou falando de fatos, não. Estou falando de uma história que rolou. Senão você vai falar, pastor Márcio falou que aconteceu isso. É verdade, haha. Não. E aí dizem que eles foram acertando o lance do tempo da sonda e acharam o tempo, e ela apareceu no sistema da NASA, depois que eles acertaram esse tempo. E o tempo era justamente a diferença de tempo que havia de quando o Sol, entre aspas, havia parado. Entendeu? Então, eles começaram a ligar isso à religião. Eu não sei de cabeça. Eu vou até olhar aqui depois e vou passar. Se eu não me engano, são horas.
mas só que eu não lembro exatamente. Então dizem que isso aí tem relação, pá. Então, é como a gente está falando, pode ser, e pode não ser nada disso, pode ser um ajuste do sistema que eles acharam a sonda. Não faz. Nunca deu certo, né, Rebeca? Eu vou tentar. Eu tenho um problema com hora, eu vou fazer esse negócio. Entrei em casa e a chuva caiu. Ah, não, mas isso aí é... Eu estou atrasada para o tempo, quando eu vejo, chego no momento certo. Só tem engarrafamento para o tempo, agora eu sei que eu estou atrasada. Ainda bem que eu tenho seu zap. Qualquer coisa eu já mando logo. Rebeca, bora, filho. Vou testar. Eu cheguei daqui, a edição de 35 minutos. Oi? Eu já saí daqui, cheguei em Niterói em 5 minutos. Se isso não é parar o tempo, Meu irmão. Já cheguei uma vez, a gente estava aqui, eu e a Índia, né, que é a mãe de Gabriel, para ir lá com o Gabriel no Rio. Numa sexta-feira, 5 horas da tarde. E a gente chegou lá antes das 6. Pelo amor de Deus, gente. Estou precisando orar com vocês. Olha só. A gente fala aqui, né? A gente falou agora da figura de Davi. Para a gente é mega importante. Para o mundo, ele é um líder tribal. Ah, mas quem é maior que Davi para o mundo, por exemplo, né? Para a questão política do mundo, bababá, babá, babá, né? Aqui, ó. Maomé. É um líder tribal muito maior que Davi para a história do mundo. Por quê? Porque a história de Maomé não é só uma história de um possível profeta, bababá, não. É um cara que pegou os Emirados ali todos desgovernados, tribo brigando com tribo, né, todo mundo roubando todo mundo, e ele pegou os principais cabeças, sentou com todo mundo e falou aqui, ó, se a gente parar de brigar e a gente se unir, a gente ganha muito mais, porque a gente constrói uma rota, vamos ganhar dinheiro junto, né? E outra coisa, né? No meio do caminho surgiu uma revelação. E ele vendeu aquela revelação ali, foi erguido ali, foi alçado como um grande profeta e foi um grande político dentro dos Emirados. Hoje, os caras são o que são, mega potência, porque Maomé foi lá e organizou o negócio. Então, em termos de política, na história, babá, Maomé foi maior do que Davi, não tem nem condição de bater nisso. Mas vamos ver espiritualmente como é que a coisa funciona? Pô, Davi é absurdamente, para nós, maior do que Maomé. Né? É o cara que a Bíblia diz, né, que esse cara age segundo o coração de Deus. Então, assim, gente, eu quero encerrar hoje, vamos gastar esse tempo aí, para falar dessa obra deuteronomista. Vou colocar aqui para você, tá? Obra deuteronomista. Obra deuteronomista. A gente já falou aqui que a Bíblia hebraica, ela divide o Antigo Testamento em 3 grandes partes, né? O Pentateuco, que ela é conhecida como a Torá, né, dentro da Bíblia hebraica, os profetas, que compõem aí 20 livros, porque a gente tem profetas anteriores, menores e maiores, como eu tinha dito antes, e a gente tem os escritos, que são mais 12 livros. A Bíblia católica, ela divide o Antigo Testamento em 4 partes: Pentateuco, históricos, sapienciais, proféticos. Então, esse segundo grande bloco da Bíblia católica, ele é formado por esses livros que chamam de históricos.
Então, são 16 livros, englobando os livros que a Bíblia hebraica chama de profetas anteriores. Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, alguns escritos. Esdras, Neemias, 1º e 2º Crônicas. Então, tem 2 rolos, que eles chamam de Megilô, no hebraico, que é Ruth e Esther, que são esses livros festivos. E tem os deuterocanônicos, que não fazem parte da Bíblia hebraica, que são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus. De históricos, tá? Tobias, Judite e 1º e 2º Macabeus. Tem mais livros que são apócrifos dentro dos poéticos? Tem. Tem um livro chamado Sabedoria, um outro livro chamado Eclesiástico e um outro livro chamado Baruque. Tem mais outras coisas que estão aí dentro desse... Tem Bel e o Dragão, que é um apêndice de Daniel. E, se eu não me engano, tem mais um apêndice de Esther. Está na Bíblia Católica, está na Bíblia Católica. Todos eles, todos esses que eu falei. Bel e o Dragão, sim, é o resto de Daniel, que a gente não tem na nossa Bíblia. Mas aí sim, é completamente viagem, né? Completamente profético esse Bel e o Dragão aí. Agora, esses livros entram na Bíblia Católica depois da Reforma, não foi? Entra no... Na verdade, tem um concílio... Não, eles entram antes. Porque tem o concílio de Jame aqui, em 70, que define o que é a Bíblia hebraica. Eu vou até falar sobre isso aqui. E aí vou citar para você a data. 3 livros. Judite, 1º e 2º Macabeus e Tobias. Então, os 6 primeiros livros, que são Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, mais o livro de Deuteronômio, hein? Mais o livro de Deuteronômio. Mais tarde, ele é desvinculado e é ligado ao Pentateuco. Porque antes disso, ele era ligado a esses livros, Josué, Juízes, papapá. Então, esses livros eram chamados de história deuteronomista. Inclusive o Deuteronômio. Ou obra deuteronomista. Então, o Deuteronômio ele conclui a primeira parte da Bíblia Católica. Mas ele é o primeiro livro da obra deuteronomista. Porque a Igreja Católica separa de forma diferente. Assim como nós também. Então, a obra deuteronomista ela é chamada assim porque ela tem base, se eu não me engano, do capítulo 12 até o capítulo 26 de Deuteronômio. Que é uma parte do livro onde o rei Josias, por exemplo, sempre lia quando promovia uma das suas festas. Que a gente chamou, né, de reforma do rei Josias. Porque, na verdade, é na época de Josias que começa a compilar. Na época de Salomão surge a escrita hebraica, na época de Josias ele manda compilar a lei toda. Ele manda escrever tudo. Então ele começa a celebrar isso, a reforma que ele está fazendo. Agora ninguém mais precisa ficar passando por tradição oral. A gente vai escrever 200 vezes o mesmo rolo, a gente vai espalhar isso pelo mundo, e aí a palavra de Deus vai ser conhecida por toda a terra. Então, segundo alguns estudiosos, houve várias redações dessa obra deuteronomista. Até ela ficar pronta, como a gente conhece hoje. Então, durante o reinado de Josias, 640 a 609 a.C., a partir de Deuteronômio 12, 26, né, que é uma história que a gente vai findar durante o exílio da Babilônia, que já é 586 a 538 a.C.
e a conclusão da obra teria acontecido após o exílio por volta de 450 a 400 a.C., início do período interbíblico lá. Então, a história deuteronomista é o quê? É a reavaliação, é a releitura da história do povo de Deus. O nome é complicado, mas a ideia é simples. É um segundo cânon. É uma segunda leitura da história do povo de Deus. Da posse da terra, da liderança de Josué, até a perda da liberdade, até a liberdade do exílio. Então, tudo isso está ali dentro dessa obra deuterocanônica. Então, os escribas do templo, lá da corte de Josias, eles propunham fazer propaganda da dinastia de Davi. Entendeu a questão do tamanho aí? Isso é proposital. Josias faz o quê? Ele coloca Davi de um tamanho que ele não tem. Então, tem coisas que são ditas ali que a gente nunca vai saber se foi ou se não foi. É por isso que é tão perigoso cair na armadilha de acreditar na ilustração, ou de levar tudo na literalidade, né? Porque para Davi está escrito o que ali? Que ele na verdade, está junto com uma turma, debaixo no topo do monte, e Deus fala com ele que quando a amendoeira balançar é o sinal que ele tem para atacar um povo. Aí a amendoeira balança e ele vai lá, ataca o povo, massacra todo mundo. Cara, essa história contada para a gente gera o que na gente? Pô, que homem é esse? Que ele ora e fala, Deus, qual é o sinal? E o Senhor fala com ele, eu vou sacudir a amendoeira, vai e massacra todo mundo. Quero ser como Davi. Todo mundo quer ser como Davi. Entendeu? Mas isso é proposital. Josias escreve isso, pede para que os escribas valorizem a obra de Davi. Ah, mas é mentira isso? Não, não é mentira. Talvez seja uma hipérbole. Mas não é mentira. É algo que aconteceu e que eles escreveram de uma forma muito mais palatável, muito mais bonita. Eles constroem uma jornada do herói. Quem é Davi? Davi é um marmiteiro. Ele vira rei. Essa é a história do herói. Né? A jornada do herói. Tem tudo isso. Josias é 6 gerações depois de Davi. 7 gerações depois de Saul, se eu não me engano. É porque vem Saul, Davi, Salomão. Não é mais. São 8 gerações depois de Davi, se eu não me engano. Ele é o cara que faz a reforma já perto do tempo de Isaías, que é 500 e alguma coisa antes de Cristo. É isso mesmo. O Pentateuco foi escrito pelas escolas, não foi isso? Sim. Por que essas escolas não escreveram esses livros históricos? Né? Elas podem ter tido alguma participação nisso, porque elas estão no mesmo lugar, no exílio. Então é por isso que eles não fecham a autoria assim. Ah, tem diversos autores. Quem são? Eles não conseguem identificar todos. Aí eles dão autoria para Samuel, para Esdras, né, que são os caras que começam a construir a história. Então, na verdade, Josias é 630 a.C. É antes ainda. Me perdi. Tá, me achei. Então, a intenção de Josias, quando ele faz uma propaganda pró-Davi, é unir o reino do norte com o reino do sul. O que é o reino do norte? É Israel. Quem é o reino do sul? É Judá rebelado. É isso. Então, ele quer unir os dois. Ele faz uma propaganda de Davi. Por quê? Porque os dois reinos se identificam com Davi. Então, ele quer fazer com que todo mundo venha convergir. Eles se separaram quando? Quando Salomão morreu. Então, aqui começa as principais reformas de Josias. Isso está lá em 2 Reis. Né? Deixa eu ver aqui rapidinho. 2 Reis 23. E aí, como eu disse, 2 Crônicas 34. Então, aqui tem as propostas dos teólogos da corte de Jerusalém, a proibição do culto fora de Jerusalém, a destruição dos santuários de Israel, a abolição de imagens, o culto aos deuses.
Jerusalém virou o único lugar para oferecer sacrifício. Porque é mais fácil controlar. Se eu centralizar, eu controlo melhor. Então, os autores deuteronomistas, eles utilizam de algumas fontes orais, que são essas que vão levando a história até lá, e de algumas fontes escritas que circulavam lá entre as comunidades desde o tempo de Salomão. Então, com esse trabalho, os caras queriam recapitular a história de Israel desde a partida do Sinai até a deportação para a Babilônia. Eu vou dar uma avançada aqui para a gente acabar. Interessante que eles tinham até perdido o livro, né? Sim. Eles já tinham largado de... Aí o que eles fazem, né, no final? Olha que doideira. Os livros históricos, eles narram a história de um povo desse tamanho aqui. Mas faz parecer que o povo é desse tamanho aqui. Ah, é o quê? É propaganda? É proposital? É papapá? Não, é a visão de dentro. Quando eu estou de dentro, eu tenho uma visão gloriosa de quem está do meu lado, quem está comigo, quem está de fora está vendo o seguinte, cara, vamos esmagar essa pulga. Deus faz várias vezes isso, né? O camarada, quem tinha aquele exército grande, estava no lagar, esqueci o nome. Ele estava no lagar lá, fazendo vinho, né? E aí daqui a pouco, Gideão, né? Aí tinha um exército enorme, Deus foi reduzindo. Até dá 300. Você vê também que tem uma história... Essa história é uma loucura, que é o contrário, né? Assim, o Jeremias está falando para o povo que eles vão para o exílio. Estão lá, nós vamos para o exílio, hein? Não adianta bater pé, não, que nós vamos para o exílio. Não vai ter jeito. Aí o rei está falando o que para Jeremias? Pô, você está louco? Deus está do nosso lado. Nós não vamos para o Egito. Nós não vamos para a Babilônia. Nós vamos descer para o Egito. Porque Deus está com a gente, cara. E Jeremias chorava. Falou, cara, você não está entendendo, cara, nós vamos perder tudo. Os caras vão devastar tudo, nós vamos ser levados para o exílio. Não vão ir, relaxa. O Egito é a maior potência bélica do mundo. Nós vamos aliançar com o Egito e já era. Não vamos, nós vamos para o exílio. O que acontece? Quando a coisa aperta, Israel faz o quê? Desce para o Egito. Quando ele desce para o Egito, a Babilônia já tomou o Egito. Vai todo mundo para o exílio. Foi, cara. Então, o contrário também é verdadeiro. Quando Israel se acha mega grande, Deus volta a mostrar o seguinte, não, vocês são vermes. Não são vocês, sou eu que faço. Não é? É que nem, como é que a coisa se reflete nos evangelhos. Quando você está lá no tanque de Betesda, qual é a situação do tanque de Betesda? Tem um anjo que vai lá, bate a asa, e assim que ele bate a asa, o primeiro que, mergulhar no tanque, é curado, né? Tem um cara que, por motivos óbvios, ele é paralítico, não consegue nunca cair primeiro. Porque ele está lá, cara, esperando alguém que tenha misericórdia de jogar ele no tanque. Então, aquilo é uma crendice, gente. Eles acreditam que uma hora um anjo vai ali, vai balançar a asa, vai mergulhar e vai sair curado mesmo. E o cara está junto nesse bonde. Aí aparece Jesus. Aí Jesus vai lá e faz o quê com o cara? O cara está 38 anos esperando alguém que jogue ele naquele tanque. Jesus chega para ele e cura ele. Agora pega aí a tua cama e mete o pé. O que Deus está mostrando para a gente através dessa questão do tanque de Betesda? Ele está dizendo o seguinte, cara, você está há 38 anos crendo numa falácia, numa crendice, na forma. Está esperando um anjo vir bater a asa e esperando alguém que te jogue dentro desse tanque. Quando, na verdade, a cura não está no tanque, não está no bater da asa do anjo. A cura está comigo. E eu te dou agora, toma. Não precisa cair no tanque, não precisa esperar anjo, não precisa nada. Vai.
Então, às vezes, a gente fica esperando a forma, né? Tem que ser dessa forma. Só serve se alguém me levar no tanque, o anjo bater a asa e eu, puf, cair dentro do tanque. Só vai dar certo se for assim. Né? Ou porque falaram que era assim, a gente acreditou. Né? Então, isso aí, gente, são coisas que a história de Israel vai repetir não sei quantas vezes. Não sei quantas vezes. Olha, vocês são pequenos, mas enquanto eu estiver com vocês, vocês são grandes. Olha, enquanto eu estiver com vocês, vocês são grandes. Mas se vocês me abandonarem, lembra do tamanho de vocês. Vocês não são nada. Sem mim, vocês não são nada. Então, é uma eterna dependência de Deus. É pequeno, mas é grande, mas é pequeno, é pequeno, mas é grande, mas é pequeno. Enquanto vocês perseverarem aqui comigo, né, enquanto vocês estiverem levantando o braço de Moisés, meu irmão, o couro vai comer e vai prevalecer. Na hora que vocês abandonarem Moisés, eu abandono vocês. Então é dependência o tempo todo, dependência. E aí os livros históricos é a história de um povo pequeno que praticamente sempre esteve debaixo de domínio de algum império grande. Então Israel viveu debaixo do domínio dos egípcios, saiu, achou a terra, viveu debaixo do exílio babilônico, saiu do exílio, foi para outro exílio, saiu dali, viveu debaixo do domínio romano. Cara, até 1948 os caras não eram nem Estado. 1948. Então a história deles é essa. É um povo que depende de Deus. Ó, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, todo mundo dominou Israel. Todo mundo. Quem é Israel hoje? Israel é a nação mais protegida do mundo, cara. Ah, na época que lançaram o F-16, lembra do avião de guerra? Só Israel podia ter F-16. Cara, nos Estados Unidos ninguém podia ter. Mas por quê? Ah, estão decolando os F-16 em Israel. Mas não pode ter F-16, não, Israel pode. Então, os Estados Unidos bancavam Israel e banca até hoje. Mas, gente, por que isso? Cara, sei lá. Sei lá. Sei lá. É uma simples coincidência. É. Então, quando a gente fala sobre esses livros, a gente está falando da história desse povo. Esse povo que é pequeno, mas é grande. Que é grande, mas é pequeno. E agora está mega espalhado pelo mundo. Né? Então, assim, semana que vem eu vou ver se eu consigo trazer um esboção de Josué e Juízes. E aí a gente vai falar sobre... Hoje eu falei bastante sobre essa introdução aí. Na semana que vem eu vou ver se eu concluo ela. E aí, na outra semana, a gente vai pegar os poéticos e vamos destrinchando, tá bom? Amém? Tá bom, não serve não? Tem que ser amém. Tá bom. Valeu, gente. Obrigado. Josué e Juízes.